nossos filhos estão crescendo num mundo completamente diferente. Ontem eu tava tendo uma conversa muito legal com algumas mães, numa festa de aniversário, sobre como os nossos filhos estão, graças a Deus, crescendo num mundo que desconhece algumas coisas que nós, né, que nós temos algumas décadas atrás, conhecemos. A gente estava falando sobre como os meus filhos se indignaram quando a gente estava vendo um curta-metragem que mostrava o caso de um menino numa cadeira de rodas, era um desenho, de um menino numa cadeira de rodas que era maltratado. Na verdade, ele era tratado como se ele fosse invisível no parquinho. E aí ele ficava muito triste e tal. E aí os meus filhos estavam muito indignados. Um deles até falava assim: mãe, mas essa história não tem sentido nenhum. Essa história não tem sentido. Como assim isso não tem sentido? Pra ele parecia, assim, uma coisa que não tinha sentido. E por que não tinha sentido? Porque os meus filhos, graças a Deus, ainda não conhecem isso. E aí eu fiquei tão feliz por dentro, aquilo me preencheu muito. Depois dos, sei lá, 20 minutos sofrendo assistindo aquele curta-metragem, que era realmente muito triste, mas depois acaba com um desfecho legal, é que os meus filhos não reconhecem isso porque nossa família, principalmente o irmão deles, né, que é uma criança com paralisia cerebral e é cadeirante, não vive esse preconceito. Ele tá super incluído. As crianças da escola brincam com ele é super acolhido, ele é uma criança muito querida na escola. Então, em todos os lugares que meu filho vai, ele é muito bem recebido, graças a Deus. Obviamente que existem muitas questões que influenciam nisso, né? A gente consegue ter acesso a alguns privilégios que facilitam esse processo de aceitação, de inclusão do meu filho. Mas que privilégio os meus filhos crescerem nesse ambiente, que simplesmente não existe essa diferença em relação ao irmão deles, e tanto não existe pra eles, chega a ser uma ideia absurda.